1 Pedro 2, 9. Aleluia. Obrigado, Jesus. A palavra do Senhor fala, se vocês não trouxeram a Bíblia, tem aqui atrás também a Bíblia gigante. A palavra do Senhor fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu a Grazi, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa me usar conforme Tu queres e que eu fale somente o que está no seu coração. Me usa como um canal de bênção simples e que cada palavra, Pai, entre, Pai, em cada coração, Pai. Que a semente seja semeada, Pai, em terras boas. E Tu conheces e sondas, Pai, cada uma que está aqui nesse lugar. Tu sabes, Pai, o que cada uma precisa. Tu sabes, Pai, o que está no fundo do coração, porque o Senhor é o único que sondas. Eu Te agradeço, Pai, e Te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, somos geração eleita, povo escolhido do Senhor, para proclamar as Suas maravilhas, para proclamar o amor de Jesus. Você já é escolhida desde o ventre da sua mãe. Você já foi gerada por um propósito. Às vezes não entendemos por que nascemos. Às vezes se perguntamos, às vezes eu já fiz essa pergunta: Jesus, por que eu nasci? Passo tantas dificuldades e às vezes não consigo entender por que na minha casa tantos conflitos, tantas coisas, e por que eu vim? Por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor me gerou? Para quê? Até que o Senhor fale e te revele que tu já é um propósito, já escolhida por Ele nos céus, já proclamada nos céus por Ele. E a palavra do Senhor fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus já preparou tudo. A nossa morada é nos céus. Ele está voltando. Não sabemos quando, mas Ele está voltando. E Ele vai vir para nos buscar. Enquanto isso, o nosso dever, por amor a Ele, é espalhar e proclamar o seu amor. Você já é um milagre. Você já é um milagre de Jesus, escolhido por Ele. Na sua casa, na escola, no seu trabalho, na igreja, com os seus vizinhos, no meio da sua parentela. Que é tão difícil às vezes, né? Os de casa às vezes não entendem. Por que é mais fácil falar para os de fora? Por que é tão difícil proclamar dentro da nossa própria casa? Sabe por quê, gente? Às vezes acontece porque os de dentro já nos conhecem. Os de dentro já sabem como é o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso caráter. Mas como somos moldadas e lapidadas pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, somos luz e sal da terra. A luz do mundo, que é Jesus, mas a luz que está dentro de você é Ele. E Ele vai te ajudar a vencer as barreiras de casa. Porque quando se torna mais fácil falar pelo lado de fora, e é difícil, às vezes, nós olhar pelo lado de dentro e ver que precisamos de ajuda. Reconhecer que não é só o lado de fora, mas sim o lado de dentro. O lado de dentro é o nosso coração. De tudo que tu tens, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte de vida. Então, creia. Continue semeando dentro da sua própria casa. Continue semeando para os seus.
Jesus passou tantas dificuldades que nem os seus, nem os da sua própria casa, confiava no testemunho de vida dele. Os da própria casa não conheciam e não reconheciam. Jesus passou isso. Se Jesus passou isso, Ele vai nos ajudar a passar. Então creia que tudo nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você é uma bênção. Você tem uma família abençoada. Então ame os seus, ame os da casa. Porque quando não doer mais no seu coração, a forma de como você se comunica, a forma de você semear, evangelizar, não te doer mais, porque às vezes eles não entendem o porquê, você está pronta para levar para fora. Não é só de fora, os da casa precisam. Os que mais precisam é da nossa casa. Quem tem promessa aqui, que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu tenho também. Então creia que é possível. Não é aos nossos olhos, mas sim aos olhos de Jesus. Ele vai te fortalecer e te ajudar a permanecer firme, olhando para Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Emanuel, Elohim, Jesus, o nosso Consolador, o Espírito Santo. Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Jesus disse: eu irei, mas eu voltarei e deixarei com vocês o meu Espírito, aquele que vai nos guardar e nos guiar por todo o caminho, pela vereda da justiça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Jesus, gente. Ei, qual é a sua luta? A sua luta não pode ser maior do que a presença de Jesus. A sua luta não é maior do que a presença de Jesus. A presença de Jesus sempre, sempre, sempre vai ser a maior. Porque não é na tua força, mas sim na força de Jesus. Porque quando estamos fracos, aí sim o poder dele vai se aperfeiçoar. A força vai vir dele, porque ele vai te ajudar a prosseguir e continuar caminhando no caminho de veredas da presença dele. A profundeza da alma é como uma janela. Se a janela estiver limpa, ela vai refletir e brilhar a luz de Jesus. Agora, se a janela estiver suja, ela vai transpassar a amargura e as mazelas do seu coração. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ainda eu o louvarei pela salvação da sua face. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ainda creia que o Senhor é bom e Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é a tua força, Ele é a rocha inabalável. Ei, a tua alma, cheia da presença de Jesus, o coração cheio da presença dEle. Não importa as tuas dificuldades, mas sim a tua alma clamando a presença dEle. Abba, Pai. É Jesus, meninas. A doce presença. Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas tu estarás segura. É Jesus. Eu lembro que quando o Senhor nos permitiu ir para a África em missão, existe ainda, meninas, muitos lugares que não foram alcançados pelo amor de Jesus. Nós estivemos numa aldeia lá na África, onde tem muitos muçulmanos, e tinha uma aldeia concentrada. E quando nós entramos junto com o pastor que estava conosco lá da África, de Moçambique, ele nos levou nessa aldeia para evangelizar e passar por lá. Nós tivemos contato com pessoas que moravam lá naquela aldeia, mulheres com suas crianças, comendo, sabe, pelotas de barro, coisas assim surreais, que às vezes passando na TV não se compara com aquilo quando tu está no lugar. E eu sei que o pastor estava conosco e o Mano foi falar com uma delas, estava junto, e a gente perguntou se eles já tinham ouvido falar sobre Jesus. E a moça, no dialeto, dela, aí o pastor traduziu, nunca ela tinha ouvido falar de Jesus. Naquele momento, o nosso coração se entristeceu, porque ainda há muito lugar, há muitos lugares que ainda não foi falado sobre Jesus. Obrigada, amor. E quando o pastor falou com ela, a gente perguntou se ela queria conhecer Jesus. Ela rapidamente disse: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ouvir falar dele, porque nós não sabemos quem ele é. E daí o Malo, junto com o pastor, oraram por ela, falaram, e naquele dia ela entregou sua vida para Cristo. Uma alma se aceitou a Jesus, festa nos céus. E isso foi pela aldeia, foi percorrendo. E Jesus foi se movendo naquele lugar. E quando nós voltamos de lá, a gente... Sabe aquele choque que nos constrange? Às vezes nós achamos que o que nós fazemos é tão pouco. Mas tu sabe que quando a gente faz, tu faz com amor, faz para Jesus, é bastante. Não desista, não desanime. O mundo está percorrendo por um caos, mas ainda nós vamos ver a glória de Jesus e ela vai permanecer fiel. Porque Jesus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. A sua palavra está acontecendo. Está sendo proclamada e está acontecendo. Mas não suje o teu coração. Não deixe que a janela esteja suja. Não deixe que transpasse a amargura e as mazelas do seu coração para fora. Porque o mundo é mau. O mundo vai colocar rótulos, vai colocar marcas para que tu se tristeça e não fale do amor de Jesus. Faça os de casa, proclame em casa, semeie o amor de Jesus e você vai por Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra, porque Jesus é bom. Ele é Deus e a sua palavra não mudou. Então não deixe que a sua alma te perturbe. O seu coração é a porta daquilo que o Senhor quer fazer.
O Senhor está à porta, batendo. Se você abrir a porta do seu coração e ouvir a voz dEle, Ele vai entrar, vai ceiar com você e você vai ceiar com Ele. Então seja uma proclamadora do Evangelho, seja uma apaixonada por Jesus, seja aquela que inspira outras mulheres a prosseguir. O teu testemunho de vida é lindo. Ei, cada uma de vocês carrega vários testemunhos. A sua vida já é um milagre. Eu sei o que Jesus tem feito na minha vida. Eu sou um milagre de Jesus em todos os conceitos. Eu já tive várias doenças. Pela misericórdia de Jesus, eu nem sei se eu estaria aqui. Mas pela graça e pelo amor de Jesus, o Senhor tem me guardado, tem me curado, tem me ajudado a me fortalecer. Porque precisamos ir mais longe para levar o amor dEle, para levar a pessoas como essa mulher lá da África. Aí tu se pergunta, mas eu? Sim, você. Você é capaz de fazer muitas coisas. Quando o Senhor falar ao seu coração, seja obediente e clara por aquilo tudo que Ele está fazendo, porque Ele vai te usar na simplicidade do seu coração. Não é por aquilo que você sabe, não é por suas habilidades, mas sim por aquilo que você é dentro do seu coração. Menina, adoradora, apaixonada por Jesus, aquela que vai longe, longe, longe para levar o amor dEle e semear. Não importa aonde a semente vai cair, não importa se a semente vai cair na beira do caminho, não importa se a semente vai cair no meio de pedras, pedregulhos, não importa se a semente vai cair em espinhos, ou se ela vai cair numa terra abençoada, numa terra boa. O que vai valer a pena é você continuar semeando e não esmorecendo, mas sim com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem é aqui apaixonada por Jesus? Quem aqui é aquela menina adoradora dos olhos do Senhor? Aquela que é cheia da presença dEle, aquela que já foi escolhida por Ele desde o ventre da sua mãe. Não importa o que tu passou, mas o que importa, o que vai valer a pena, é o final das coisas. Sabe por que às vezes acontece? O Senhor nos dá uma palavra. Temos promessa, certo? Temos palavra, certo? E o Senhor às vezes nos mostra o final, a visão do futuro. Por que o Senhor não mostra o trajeto? Porque Ele nos conhece de dentro para fora. O Senhor não nos mostra o trajeto, porque Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe, como Pai, o que cada filha aqui precisa. Ele sabe a tua limitação. Jesus não tem limite. Sabe o que acontece às vezes? Nós colocamos Jesus dentro de uma caixa. E Jesus fica dentro de uma caixa. Só que Jesus não é uma caixa. Jesus não tem parede, Jesus não tem lado, Jesus não tem. Jesus é tudo, tudo. É infinitamente muito mais. Tire Jesus de dentro da caixa. Não coloque limites para aquilo que Jesus vai fazer. Às vezes nós perguntamos, Jesus, eu tenho vontade disso, tire aquilo. E daí às vezes Jesus fala assim, ei, eu não conheço vocês de dentro para fora. Eu não sou o dono do ouro e da prata. Por que vocês às vezes limitam o que eu quero fazer na vida de vocês? Por que vocês às vezes colocam situações que me limitam a fazer aquilo que eu quero fazer? É como um pai. Às vezes eu lembro o Davizinho. O Davizinho nos pede algumas coisas.
E daí a gente fala: filho, calma. O pai e a mamãe vai pensar com amor e carinho, mas primeiro tu pede para Jesus. Jesus é o teu pai. Jesus é aquele que te cuida, porque você foi gerado nele. Tu és o menino que já estava pronto nos céus. A gente conversa com ele, explica para ele: filho, tu já veio, estava pronto? Como assim, mãe, eu estava pronto nos céus? Sim, quando passou tudo, quando eu não podia ter, e quando o Senhor me curou, pela graça e misericórdia, de uma doença que eu tive, e que o nosso sonho era ser pais, e que a gente não podia gerar, porque eu tinha uma doença, eu tinha endometriose. E quando eu passei pela cirurgia, os médicos, pela misericórdia, descobriram mais alguma coisa, e que daí pela medicina não teria como e de jeito nenhum eu engravidar. Eu poderia até correr risco de vida. Eu tinha 2 órgãos grudados e mais uma endometriose, um cisto maior no ovário direito, e por dentro dos órgãos mais uma endometriose grudada. E se os médicos removessem aquilo na hora, eu poderia partir. Eles deixaram bem claro: nós vamos fazer assim, nós vamos tentar de tudo que a gente pode. O médico só quis dizer assim: Grazi, vai ser difícil. Nós vamos tentar de tudo, mas as chances podem acontecer. Eu sei que eu olhei para o Marlon e disse: Marlon, Deus, é só Deus. E daí passou, fizemos os exames, juntamos tudo, levamos para o médico. E no meio tempo disso, eu tive uma dádiva, eu tive uma graça de Jesus. Jesus entrou no meu quarto. A palavra do Senhor fala: quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Eu lembro que nesse dia era um dia muito frio em Itajaí. O meu esposo, na época, nós trabalhávamos nos nossos trabalhos seculares, e o Mário estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul, e eu tive um encontro com Jesus no meu quarto. Eu sei que eu deitei e fui agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor. Quando eu falei obrigado, Jesus, o quarto foi tomado por uma glória. O meu ventre começou a queimar de uma forma sobrenatural. E Jesus estava ali, e eu disse: Jesus, tu está aqui? Ele disse: sim, eu estou te curando. E meu ventre queimava. Queimava. E eu não queria sair daquela presença. Eu lembro que às pressas eu peguei o telefone e liguei para o Marlon atendeu o telefone. E eu disse: Marlon, tu não vai acreditar. Jesus me visitou. Jesus estava aqui em casa, Jesus me curou. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo estava falando para ele: eu estou curando ela. E eu disse para o Marlon: eu não vou mais fazer cirurgia nenhuma, não vou mais fazer mais exames nenhum. E daí ele disse: não, filho, tu precisas fazer o próximo exame, tu precisa juntar tudo e a gente precisa levar para o médico, porque não tem como a medicina comprovar isso sem tu passar pela forma, o diagnóstico médico. E eu sei que a gente juntou tudo e pela graça de Jesus, Deus me permitiu fazer os exames, eram muito invasivos, doloridos. E enfim, levamos para o médico, passou uma semana, e quando passou a semana, aquela semana de angústia, sabe? Aquela semana de tipo, tu já sabia o que Jesus tinha feito, tu tinha dentro de ti a fé, a certeza, mas o tempo da terra, as coisas correndo te deixava aflita. Vamos resumir: ansiedade. Sabe aquela ansiedade assim: ai meu Deus, será? E por que o médico não fala? Por que o médico não liga? E nós com o telefone às pressas, e olhava e nada. Quando passou na sexta-feira, eu sei que o Marlon estava fazendo o hobby dele de pesca.
Ele adora pescar. Aí ele estava com o barquinho dele assim, inflável, perto de casa, no rio. E quando o médico ligou, o médico disse para ele: Marlon, tu está sentado? Daí ele: não, doutor, eu estou em pé, mas eu sento. E o Marlon já tipo assim, sabe, meu Deus, o que ele vai falar? E quando ele disse: fala para a Grazi, eu não sei o que te explicar, Marlon. Eu levei para muitos amigos meus, eu estudei muito. E nós tentamos, de tudo que é forma, tentar descobrir o que aconteceu com a tua esposa. E diz para ela que ela não tem mais nada, que é o milagre do Senhor. Porque eu estou te contando isso, para que dentro de ti gere a esperança daquilo que o Senhor já te prometeu. Sabe por quê? Às vezes colocamos os nossos sonhos, as nossas promessas, palavras que o Senhor liberou em gavetas. E engavetamos os nossos sonhos. E o Senhor está querendo dizer assim, ó: ei, tire os teus sonhos da gaveta. Tire aquilo que Ele te prometeu, porque vai acontecer. Não importa o tempo. O que importa é o que Ele te prometeu. Nenhuma palavra dele vai passar. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não. Ela não voltará vazia, porque aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Então creia naquilo que ele já te deu. O que é possível às nossas mãos, façamos. Aquilo que não tem como, aí sim cabe a Jesus. Então não deixe, ei, ó minha alma, não te perturbas dentro de mim, mas sim, olhe para o Senhor. Eu ainda o louvarei, com cânticos em minha boca. Dei graças por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Dei graças e seja grata por tudo aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda irá fazer. Aleluia! Por isso que nós falamos por Davi: Davi, tu foi gerado nos céus, tu já está pronto. E vivemos coisas doidas, estamos vivendo coisas maravilhosas. E o Davizinho tem vivido isso junto. E a gente fala: filho, se tu quer alguma coisa, pede para o papai, pede para Jesus, porque Ele vai conceder os desejos do seu coração. E o Davi, já pequenininho, já está tendo experiências com o Senhor. É isso que Jesus quer fazer com cada um de vocês. Eu creio que se nós conversar aqui com cada uma tem uma história, cada uma tem um testemunho para contar. Lindo, preparado e desenhado pelas mãos de Jesus. Ei, não desanime, continue proclamando o amor de Jesus por onde você passar. Na escola, seja aquela mulher abençoada, seja aquela que inspira outras mulheres a chegar mais perto de Jesus. Seja a embaixadora de Cristo. Como Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você será aquela que já está sendo moldada e lapidada pelo Senhor há muito tempo. Tem algo já pronto dentro de você. Sabe que às vezes a gente se acha que não somos capazes, mas não é na nossa força, é na dele. Então, confie totalmente no Senhor, porque Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha angular. Ele é a estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales. Jesus, a doce presença. 3 pontos aqui. O primeiro ponto: oração. Como eu falei, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto ao Pai. E ao Pai que está em secreto te recompensará. Seja aquela guerreira, aquela de oração, aquela que vai influenciar muitos por uma conversando com o Senhor. Seja aquela que ore
em secreto e o Pai que está vendo vai te recompensar. Tu é aquela que é inspirada e cheia por Ele, porque Ele já te lapidou de dentro para fora. A oração move montanhas. Não somos nós, mas sim Ele. Outro ponto, demonstrar. Demonstre o amor de Jesus por onde você passar. Não importa as dificuldades, não importa as barreiras, mas demonstre o amor dele. E o outro, evangelizar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas a todas as criaturas. O evangelizar sempre será o último, porque tem um processo do nosso coração. Primeiro interceda, ore, para que o céu se mova, para que a resposta já está pronta nos céus, venha no tempo certo. Demonstre materialmente, demonstre emocionalmente e fisicamente. Mulheres que estão junto, mulheres que apoiam, mulheres que pegam e não largam aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Cuide daquilo que o Senhor já te deu. Às vezes nós queremos segurar muitas coisas e o Senhor está querendo, ei, não segure muito, porque você não vai dar conta de segurar tudo. Ei, largue aquilo que já foi, porque as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo em Jesus Cristo. Segure aquilo que realmente eu te entreguei e faça daquilo o melhor, porque não são para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Jesus. Às vezes nós falhamos porque queremos agradar pessoas. E as pessoas, como nós, seres humanos, somos falhos. Perfeito é só Jesus. Quando nós agradamos a Jesus e buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E daí, meninas, já está pronto nos céus, a resposta já está chegando e será entregue na terra no tempo certo. E às vezes a gente acha que está demorando a resposta. Aquilo que tu já pediu em oração, aquilo que tu já clamou ao Senhor, já está pronto. Só espere com paciência no Senhor. Evangelize os seus de casa. Pode ser difícil, mas não perca a paciência. Porque difícil é isso, né? Os de casa parece que testam a gente, né? Parece que a nossa paciência tem hora que, meu Deus, quem é que aqui não teve vontade de chutar o balde? Não precisa falar, não precisa levantar a mão. Às vezes a gente se segura assim, às vezes eu vou para debaixo do chuveiro. Meu momento assim com Deus, assim, eu tenho vários, né? Mas assim, aquele que é o específico, sabe? Tem no quarto, que aí é só Jesus para coisa. E é o meu momento na hora que eu estou tomando banho debaixo do chuveiro. Quando a água cai assim, parece que o Senhor vai lavando e tirando tudo aquilo que não pertence. Tudo aquilo que durante o dia parece que a gente vai se segurando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque se a gente segurar dentro do nosso coração e não colocar para fora, o inimigo só está assim, esperando tu falar alguma coisa. Se tu fala alguma coisa e sai, ele tem poder e legalidade para usar aquilo. Mas quando você fica com a sua boquinha fechada e dentro do seu coração fica remoendo, mas tu conta tudo para o Pai, conta para Jesus, é Ele que vai na tua frente, é Ele que vai na batalha, é Ele que vai. Ele vai na tua frente cuidando de tudo. Ei, cuide com quem tu fala, cuide com quem tu abre o seu coração. Às vezes tem pessoas que querem a mão, e às vezes tem aquelas que querem o teu braço, e às vezes tem aquela que quer o teu corpo todo. E como discernir isso? Quando Jesus te traz no teu coração a paz, de que não traz confusão, não traz contenda,
e traz leveza, porque aquela que é cheia do Espírito Santo, ela vai te levar para perto de Jesus. Ela não vai ficar falando de outros, ela não vai ficar falando daquilo que está dentro do coração dela, mas sim, ela vai te ajudar a chegar mais perto de Jesus, porque aquilo que Jesus fez na vida dela, ela quer transmitir para que outros também cheguem mais perto de Jesus. Entendem? Compreende? Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível nós guardar o nosso coração de todos os lados. Compartilhe com aquela amiga, mãe, aquela que é conselheira, filha, aquela que vai te levar para perto do Pai. Esposa, honre seus esposos. Esposa, seja a mulher sábia que edifica o seu lar. Esposas, sejam gratas pelo homem que o Senhor colocou ao seu lado, porque de milhares, Jesus escolheu aquele que te ajuda, aquele que te completa. Às vezes nas nossas dificuldades, e quando tem um companheiro do lado, que nos ajuda e nos levanta, dando palavras de ânimos e nos ajudando a chegar mais perto de Jesus. É os dois, é uma balança equilibrada na presença de Jesus. Mãe, a mãe tem um papel multifacetado. É aquela que tem muitas habilidades. Mãe, você foi gerada e você gerará não somente filhos, os frutos que são do Senhor, mas sim frutos gerados no Senhor, filhos na fé, que vão chegar mais perto de Jesus por causa do teu testemunho de vida. Mulheres apaixonadas com o coração voltados para o Senhor. Guarde o seu coração. Seja aquela mãe amorosa, aquela mãe que traz paz para o ambiente, aquela que traz aconchego, aquela que educa o seu filho, tanto no emocional quanto mente, pensamentos, aquela que protege, que cuida, que zela pela sua casa. Como muitos falam, como uma leoa, aquela que cuida dos seus filhos com amor e carinho, dedicação. Filha, obediente ao Senhor, obediente ao Pai. A obediência vale mais do que sacrifício. E aquela que é empresária, aquela que tem uma profissão, aquela que trabalha, que tu inspire outros naquele lugar, que tu viste a camisa daquele lugar, da empresa, que tu seja diferente naquele lugar, que tu leve luz para dentro daquele lugar. A luz é Jesus e aquele lugar vai ser cheio, impactado por Jesus na sua vida. Então creia, é possível fazer o bem. Não esmoreça por palavras que não venham do Senhor, que entristeçam o seu coração, palavras que te colocam para baixo, palavras que não te influenciam e que te influenciam para lugares que não é a presença do Senhor, mas sim aqueles que vão te influenciar a chegar perto de Jesus. Seja essas pessoas, mulheres apaixonadas por Jesus. E por fim, uma heroína, Esther, a rainha, uma mulher simples, apaixonada por Jesus, uma mulher judia que amava e ama seu povo judeu. Quando ela foi escolhida pelo rei Mordecai, a Bíblia fala de seu tio e outros falam do parentesco primo. Quando os pais dela morreu,
Mordecai cuidou dela como se fosse uma filha. E ela foi escolhida pelo rei e foi para o palácio. E estando lá dentro do palácio, foi cuidada, junto com outras mulheres. E tinha um rapaz, um cara abençoado, chamado Amã, que queria exterminar o povo judeu. Ele não gostava do povo judeu. E Mordecai ouviu falar sobre o que ia acontecer e correu rapidamente para o palácio e conseguiu de alguma forma falar com Esther. Esther, quando soube do que ia acontecer, ela colocou o palácio em oração, em jejum de 3 dias e 3 noites. O povo judeu orou e jejuou por 3 dias e por 3 noites. Porque ela sabia que o único que podia livrar o seu povo do que ia acontecer era Deus. E ninguém é chamado, pode ou entrar na presença do rei se não for chamado. Precisa ter uma intervenção, precisa ser chamado pelo rei. Ninguém pode entrar assim. E ela colocou a sua vida em risco. Poderia morrer por amor a Jesus, por amor à salvação do seu povo, por amor à geração, por amor àquilo que Deus colocou dentro do coração dela. E ela, cheia da presença do Senhor, ela foi até o rei e pediu para entrar. E quando ela entrou, poderia acontecer qualquer coisa, mas o rei colocou o cetro e permitiu que ela entrasse. Quando ela contou tudo pela misericórdia divina de Jesus, ele ouviu tudo o que ia acontecer e foi decretado o fim de Amã. E o povo judeu foi livre de um mal que ia acontecer, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da presença dele, ouviu a voz do Senhor e colocou e proclamou o amor e o evangelho dentro daquele lugar. Aquele povo foi salvo por causa de uma mulher cheia da presença dele. Esther nos inspira como uma guerreira, uma heroína, pelo seu coração simples, pela sua dedicação, sua determinação, sua coragem, porque não é fácil estar na situação que estava, mas sabia que o único que podia fazer era Jesus.